Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Adeus ao Brasileirão. É isso mesmo, né? O Flamengo perde para o Grêmio por 3-2. O time totalmente reserva, até jogou melhor que o Grêmio. Teve chance de fazer 2-1 com o gol de Carli, né, que depois foi expulso. Com aquela cabeçada de Ayrton Lucas ainda no primeiro tempo. O goleiro do Grêmio fez uma excelente defesa, mas no final de tudo, o Flamengo acaba perdendo aí, leva 2-1, 3-1, com uma bobeira aí do Matheus Cunha. Podemos dizer que os dois primeiros gols do Grêmio foi falha de Matheus Cunha? Quero saber a tua opinião, me deixa nos comentários aí, né? E com essa derrota aí, né, o Flamengo fica a 11 pontos do líder Botafogo. E, na minha opinião, o Flamengo, de vez, o título brasileirão agora acabou, né? A chance que o Flamengo tinha acabou. Ah, mas se venceu o Internacional fora de casa com um jogo a menos, o Inter tá jogando melhor que o Flamengo, entendeu? Então o Inter engrenou uma sequência muito boa e vem jogando melhor que o Flamengo. Qual é a garantia que o Flamengo vai chegar lá e vai ganhar um jogo? O Flamengo quinta-feira tem decisão na Libertadores. Pode ou não também, espero que não. Pode cair na Libertadores também, né? E vai focar só na Copa do Brasil? Um ano perdido, né? Ano eleitoral, um ano perdido. Mas vamos embora com mais um vídeo aí. Mais um debate. Esse aí, tamo junto aí. E tem uma lambança geral, você pode escolher por ali. Tem o Alan, sabe? Tem lambança do outro lado do Wesley, tem o Matheus Cunha que não teve um bom jogo. Esse erro sistemático dá o gol ali ao Grêmio, faz o gol do Grêmio. E a partir dali, com um homem a menos e com esse gol, coisa de 2 minutos, todo o desenho do jogo muda. Um desenho que era até favorável, o Flamengo jogava melhor. Tivesse finalizado melhor no primeiro tempo, teria feito mais gols. Só que tudo isso aí não necessariamente vai entrar em campo. Quem jogou mal não entra em campo, quem jogou bem não entra em campo. O goleiro que falhou não deve ser o titular, não será o titular na quinta-feira. É só o Tite na beira do campo, que é o mesmo personagem. Então você deve carregar muito pouco para o confronto em Montevidéu. São Paulo acho que você carrega mais um pouco e carrega também uma questão de confiança, que time titular não funciona, os pilares que não funcionaram contra o Botafogo, de Luciano e Lucas. Mari, o bom estar com você aqui, que legal. Você estreou, não tive a oportunidade de compartilhar aqui essa mesa com você, Sim. Primeira vez, seja super bem-vinda, viu? Super bem-vinda. Aí eu te pergunto, vamos lá, nessa linha mesmo, né? Quem fica com mais interrogações? Me parece que realmente é o Zubeldia, né? O Tite, eu acho que ele tem uma interrogação que a gente vai falar daqui a pouco, que se chama Gabigol. Pois é, bom, primeiro, boa noite, amigos, Jean, William querido, Pedro, fã de esportes que nos acompanha, é um prazer estar aqui. Eu fico na dúvida, para te ser bem sincera, assim, quem que fica com essa interrogação depois dessa rodada, porque a avaliação em cima do Flamengo ela é muito difícil de fato, né, de você fazer, porque, a meu ver, ou também na ideia da comissão, talvez um jogo que você pouco vai aproveitar, pensando na partida de Libertadores. Para mim, dúvida do Zubeldia, eu não sei se necessariamente as peças, né, se a gente pensa no Luciano voltando no time, se ele ainda mantém essa dúvida, ou talvez uma questão de estratégia naquele jogo de ida contra o Botafogo que possa ter funcionado, porque ele traz uma oportunidade, né, para defender ainda. Para o lado do Tite, eu acho que se a gente vai falar do Carlinhos como o substituto do Pedro, a gente vai ter que ter algumas ressalvas também, né? Acho que nem tanto pela expulsão, porque acho que a expulsão a gente pode até questionar critério, mas de entrega mesmo, né? Ele teve ali uma oportunidade que ele não consegue marcar, teve outros jogadores que conseguiram se destacar melhor. Acho que o Flamengo, esse Flamengo que entrou hoje contra o Grêmio, de início, com uma energia muito interessante, eu acho que é isso que pode ser destacado quando você dá oportunidade para jovens jogadores. Enfim, tem vários atletas que têm muito respeito pela camisa, né? Então, a energia do Flamengo realmente me chamou muita atenção. Tinha tudo para dar certo, porque é um Grêmio que sofre muito. Sim. Sofre diversas finalizações. A gente vai falar sobre isso inclusive também. Com a mais. Inclusive com a mais, exatamente. Mas ainda assim o Flamengo não conseguiu ter esse resultado e para mim parte muito mais de uma pressão por resultados do que necessariamente sobre as peças que o Tite hoje observou. O Flamengo hoje teve gol do Felipe Tereza, alguém conhece? Participou da conquista do Mundial Sub-20 lá contra o Olympiacos, Maracanã, time do Felipe Luiz. Se você pegar o banco de reservas hoje do Flamengo, realmente, quem não é torcedor do Flamengo, né? Acho que até torcedor do Flamengo tem dificuldade para identificar quem mas o Flamengo escolheu, faz com a posição e tal. O Flamengo escolheu que esse jogo era bem menos importante que tudo. Escolheu. E aí, Jean, tá pior para quem? Pro São Paulo ou pro Flamengo? As dúvidas são maiores pro lado do Zubeldia ou pro lado do Tite? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para todos. E
Bem-vinda, Mari. Obrigada. Também primeiro linha de passe que eu faço com ela. Não é a sua estreia, mas é a primeira que fazemos juntos, sim. Então bem-vinda. Cara, eu acho assim, tudo bem, nós estamos fazendo a pergunta com o foco na Libertadores. Estamos fazendo a pergunta olhando para o meio de semana e para o que pode acontecer na competição sul-americana. E aí, primeiro que eu acho que assim, a partir do momento que as duas equipes resolvem poupar o Flamengo de maneira mais radical, o São Paulo menos radical, mas poupando bastante também, poupando muito. Mas entrou bastante gente no segundo tempo, né? Mas entrou bastante gente no segundo tempo. Eu acho que o próprio fato de poupar, eu já não sei o quanto a gente pode atribuir de diferença para os jogos ou para os confrontos do meio de semana, né? Se alguém tivesse jogado com o time completo, aí a gente poderia responder do ponto de vista físico. Fala, pô, quem sofre mais com essa derrota é o São Paulo, é o Flamengo, porque usou vários jogadores o tempo todo que vão jogar no meio de semana. Não é o caso. Então, para mim, a derrota do Flamengo, que jogou muito melhor que o São Paulo, né? É bom que se diga. E aí é bom só a gente falar dos vencedores também, porque eu acho que o Inter jogou uma bela partida, né? Com pegou o elevador no campeonato. O Inter se venceu os jogos de rendimento do Flamengo. Então eu acho que o Flamengo jogou melhor do que o São Paulo, porém eu acho que a derrota, e aí estou esquecendo Libertadores, tá? A derrota ela é muito mais significativa para o Flamengo. Porque o Flamengo, esse negócio de deixar o Campeonato Brasileiro completamente de lado, ainda mais para um time como o Flamengo, para um clube como o Flamengo, com um elenco como o do Flamengo, eu acho muito discutível. E agora, é o que você falou, o Flamengo está nesse momento a 11 pontos do Botafogo, pode ficar a 8 se vencer o jogo que tem a menos. Está a 8 pontos do Palmeiras, pode ficar a 5 se vencer o jogo que tem a menos. E aí é muito difícil você imaginar Botafogo e Palmeiras, com as atuações que vem tendo, com os jogos que estão fazendo, perderem tantos pontos assim, ambos, para permitir ao Flamengo brigar pelo título brasileiro. Então, não vou dizer que é impossível, mas virou muito improvável o título brasileiro do Flamengo mais uma vez. E por isso, para mim, a derrota de hoje, embora o Flamengo tenha jogado mais do que o São Paulo, a derrota de hoje ela pesa mais para o Flamengo. Não estou olhando para a Libertadores, estou olhando para o Campeonato Brasileiro. Mas, Jean, eu tenho uma dúvida. A partir do momento que o Flamengo, na sexta-feira, escolhe anunciar que ele deixou 12 jogadores no Rio, né? 11 mais um 12, com o Gabriel até 13, porque ele não cita o Gabriel ali na lista. A derrota institucional para mim do Flamengo já vem na sexta-feira, que é quando o Flamengo virou, por conta do que não se faz em campo em outras competições, por conta de falta de competência em outras competições, quinta-feira virou a tábua de salvação de um ano que pode começar a pegar a ladeira abaixo ali, aí vai impactar em Brasileiro, vai impactar em Copa do Brasil, vai impactar naquele fica no fica do Tite, que vai acontecer se ele não passa do Penharol. Eu acho que ali, para mim, a coisa já meio que já tirou todo um peso de uma derrota hoje. Quer dizer que, assim, já houve uma escolha de abrir mão do Brasileiro na hora que você escalou o time que escalou quando hoje? você sabe que o Botafogo pode abrir 11 e que você hoje foi para campo com um time que nunca treinou junto, com só o Tite lá, até para ter uma questão muito mais de posição institucional, porque se ele pudesse, ele estava dando treino hoje de manhã no Ninho, que acaba quem dá o do Matheus, ele viaja sem o seu auxiliar ali. Então, eu acho que para mim, a derrota do Flamengo, da saída da briga, ela vem muito mais na sexta-feira, quando senta a comissão e decide, inclusive dá publicidade a isso, né? Que nem sempre é comum no Flamengo quem vai viajar, quem não vai. Olha, esses 12 jogadores aqui, os 11 que começaram jogando, mais o Léo Ortiz e mais o Gabriel que treina hoje, vai ficar à disposição para aquilo. Esse é foco total. Só o que interessa aqui essa semana é o jogo do Penharol. Então, eu acho que ali já vem o impacto. Hoje foi muito mais uma esteira, que se você parar para analisar friamente, o cara que pegou o celular agora, olhou aí, 3-2, sabia que ia perder porque era reserva. Então, ele não sabe o que foi o jogo. O jogo foi muito interessante. Então, mas esse é meu ponto. Quando o senhor Lohan, Matheus Gonçalves, primeiro tempo. Então, assim, eu acho que o placar em si, os 3 pontos que não vieram, ele vai impactar menos em uma decisão que ela já veio, sabe? Tudo bem. Problemática já de sexta-feira. Você está dizendo que o Flamengo abriu mão do título brasileiro quando ele faz a decisão, toma a decisão que tomou. Porém, olhando para o que foi o jogo... Faltava confirmar também. Eu acho que, enfim, o Flamengo teria condições de vencer. De fato, o Flamengo não jogou pior que o Grêmio. Tá? Eu elogiei o Internacional, acho que ao Grêmio não cabem tantos elogios assim pela partida que fez contra um Flamengo que era mais fraco do que o
São Paulo, por exemplo, que entrou em campo hoje com o Luciano, com o Lucas, tudo mais. Então, eu acho que cabem muito mais elogios ao Internacional do que ao Grêmio. E por isso, assim, o Flamengo, apesar dessa decisão, dessa escolha, poderia ter vencido e de alguma maneira se mantido, ainda que não como favorito, como candidato ao título brasileiro. Eu acho que quando a gente observa, é interessante isso que o Pedro faz, que o Flamengo realmente não tem essa postura, né, de anunciar, tantos jogadores não foram relacionados, enfim, um trabalho mais específico. Para mim, isso toma uma linha de talvez uma necessidade de dar uma resposta para a torcida, e isso vem também da coletiva do Tite anterior, né, quando ele faz promessas de que o gol vai acontecer lá, de que as coisas vão acontecer. A gente vai fazer lá. Exatamente. E é o Flamengo numa sequência cravando situações ali, né? Então, se você tem a possibilidade de ter o Gabriel de volta, é o Flamengo recalculando a rota ali quando até então não precisa do Gabriel, mas agora precisa do Gabriel. Então, para mim, é um Flamengo que ele vai tomando algumas decisões à medida que ele vai entendendo o termômetro da torcida. E aí, para mim, ele vai dando esses recados. Eu acho que, em termos de expectativa, se dá errado para os dois na quarta e na quinta, é pior para o Flamengo. Porque o São Paulo, vamos lá, o São Paulo tinha expectativa de título no Campeonato Brasileiro? Não. Mesmo com a derrota de hoje, mesmo não jogando bem, mesmo em alguns momentos o Inter colocando o São Paulo nas cordas e a preocupação do São Paulino com o momento do São Paulo, que a gente vai falar sobre isso, o São Paulo, se ele eliminar, tem uma frustração, é triste, é ruim, podia e tal, etc. Vai ter um monte de gente arrumando culpados, etc. Só que o São Paulo, ele permanece no Campeonato Brasileiro naquilo que era o objetivo dele, que era a vaga para a Libertadores. Ninguém estava mais... o Flamengo não. A exigência do Flamengo era maior do que o Flamengo, se ele sai da Libertadores, ele além de não ter mais a Libertadores, ele praticamente não tem mais o Brasileiro. Ele tem a Copa do Brasil, assim. Então isso poderia de alguma maneira fazer... Bom, mas é o menos importante dos três. Claro. E acho que, de fato, para o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, talvez a gente só possa afirmar isso para o Flamengo, né? Por tudo que o Flamengo já ganhou e pelo elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, é verdade que não tem mais, talvez só para o Flamengo vencer apenas a Copa do Brasil seja pouco. Mas... Pega os outros três, né? Mas nessa comparação, assim... Aí hoje, assim, de qualquer maneira, é uma diferença considerável você ainda poder ser campeão da Copa do Brasil e você não poder mais ser campeão de nada, ainda que eu esteja plenamente de acordo com você em relação ao São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, a expectativa de título, até pelo que são Flamengo, Botafogo, Palmeiras, o próprio Atlético com o elenco que tem, talvez o Inter que a gente imaginava, né? Exato. No começo da temporada, a expectativa do São Paulo não fosse... É claro que se a gente for falar de técnico, aí é muito fácil, apesar dos dedos apontados para o Zubeldia. Hoje tem umas cornetas fortes para o Zubeldia por aí. Depois da Copa do Brasil também não foram poucos, mas em relação a técnico, acho que não cabe muita dúvida que a paulada vai ser muito maior em cima do Tite do que do Zubeldia se os dois caírem no meio de semana. Até porque, por mais que o São Paulo jogue em casa, enfim, é o Botafogo. Então, e o Flamengo seria uma eliminação para o Penharol, depois de uma eliminação para o Olímpia o ano passado. É tudo que se carrega, né? O Flamengo vem de um 2023 que não ganhou nada. E o Flamengo está em um 2024 que, por mais que a gente bata nessa tecla do estar vivo em X competições, no Brasileiro ele parece não querer estar vivo. Na Copa do Brasil depende do que aconteceu, o desdobramento da Libertadores. Na Libertadores ele não conseguiu nem fazer uma vantagem, pelo contrário, ele tem que reverter uma desvantagem em Montevidéu. Então, acho que tudo isso é pesado porque é o primeiro trabalho do técnico que comandou um Brasil numa Copa, é um elenco que a cada momento tem uma dificuldade, você contrata um lateral de seleção, você contrata um cara de Premier League, a todo momento você tem armas e subsídios ali para virar e falar, não, tá, parece que vai complicar, mas eu estou te dando mais. Você dá mais. Nos outros clubes você tira, você perde, você tem problema. Ainda que o Flamengo tenha muitos problemas com lesão, tudo que vem de lesão tem uma reposição. O que o Flamengo não pensa muito é em montagem de elenco, mas reposição para lesão e gastar dinheiro, eles são bons. Isso aí eles fazem rapidinho. Agora, quando precisa montar, pensar, planejar, e aí você deu um departamento de futebol na mão do Tite. Porque você precisava também, politicamente, chegar num ano de eleição forte. E o Tite tem tamanho para isso. E a coisa parece que não acontece. Você olha para o Brasileiro, não está acontecendo. Você olha para a Libertadores, você tem uma possível eliminação. Não é errado falar em possível eliminação na quinta, pelo placar de jogo da ida. Você olha para a Copa do Brasil, você tem desconfiança. Então, de 2023 para 2024, dando tempo de trabalho, dando peça
E com muita grana, você tem pouco para contar ainda. Então, por isso que é o que o Jean fala, a paulada é maior. Você vira para o São Paulo, é reconstrução, é o técnico que a CBF tirou, é peça que você perdeu, é dificuldade no mercado, quem você contratou, mas tem um monte de coisa que você pode enumerar para indicar ali que a coisa é mais difícil. Mas eu acho que também pesa muito pouco na análise passional. Eu sei que você falou do pessoal já marretando o Zubeldia, mas muito então também mesmo, você sabe. da derrota. A derrota de hoje, ela faz o tom subir, né? A língua fica mais afiada. Mas se você fizer um balanço, você vai ser eliminado pelo Botafogo na Libertadores. O Botafogo está jogando de bola até aqui, talvez você seja eliminado pelo provável campeão ou provável finalista. Sim. Entendeu? O que acontece é que talvez essa derrota de hoje, pegando só o resultado que o João fala de projeção para o brasileiro, aí pesa também no frio ali dos números. Uma derrota em casa para o Inter, que é alguém que vai ficar no seu cangote agora, fazendo jogos que faltam e tudo mais, você nem pontuando. Só repetindo, o Inter vencendo os 2 jogos que tem, os 2 jogos que tem a menos em relação ao Flamengo, 3 em relação a outros, ele entra no G4. Sim. Ele passa não apenas o São Paulo, mas ele passa também o Flamengo. E hoje é um Inter que joga bem e que enfim, tem essa possibilidade, está numa sequência positiva. Então, falar do Inter ganhar todos os jogos que pareciam um absurdo num determinado momento da temporada, hoje não é tão absurdo assim. Então, o Inter pode, inclusive, tirar os 2 times dos quais a gente está falando do G4. Uma vitória ou um empate, ele já tira o São Paulo. E aí vai pesar tem 2 jogos a menos que o São Paulo, é isso aí. O resultado de hoje. Então, tem muito da régua. A conta, o debate, ele não deu uma resposta exata, né? Eu falei São Paulo, a Mari ponderou para os 2 lados, acho bom. O Jean falou a questão. Não tem uma resposta exata. Acho que tudo envolve o contexto. Como o São Paulo pode vir a ser eliminado, como o Flamengo pode se classificar ou vir a ser eliminado, que vai ser o meio de semana. São Paulo passa pelo Botafogo, a jornada, sabe, de outro time que joga mais bola. O peso do jogo do brasileiro no próximo final de semana, ele vai lá para baixo, ele vira quase que uma recuperação da batalha do meio de semana. Não, e as construções dos caminhos. Então, é isso aí, nação. Mais um para o canal, né? O Flamengo perde e despede do Brasileirão para mim. E agora é pensar na Libertadores, Copa do Brasil, né? O Flamengo, sim, esse time completamente reserva aí, né? O Everton Araújo, que para mim foi o melhor jogador. Jogou muito, fez aquela jogadaça do segundo gol aí, né? Quase marcou um antológico aí. Mas depois daquele. O jovem jogador que eu esqueci o nome. Fez o gol, aquele do Mundial do Flamengo aí, né? Acabou fazendo um gol. Mas é aquilo. O Flamengo sim poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo o jogo por 2-1. Carlinhos. Não, eu sou defensor do Carlinhos, né? Mas a partir de hoje fica difícil defender o Carlinhos depois do que ele fez no segundo tempo, né? Expulsão principalmente. Lamentável. O jogador aqui, o Pedro machucado, o Gabigol possivelmente não joga mais pelo clube. Possivelmente. E o jogador faz uma atitude daquela. Tá de sacanagem, meu filho. A melhor oportunidade da vida do jogador, podendo ter vai ser reserva imediato na Libertadores. E o jogador faz isso. E a chance do Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, pra mim, na Copa do Brasil, no Brasileirão, acabou 11 pontos. Esquece. Tem um jogo a menos. Não é garantia que vai ganhar o jogo lá. E também, mesmo se ganhar, não é garantia que o Botafogo e Palmeiras são os 2 mais próximos ali, né? Estão disputando a liderança ali. Garantia que vão perder pontos. Então, é aquilo. Copa do Brasil, acho que é o título mais acessível. E a Libertadores, uma missão que o Flamengo vai ter que quebrar um tabu gigantesco, histórico. Nunca venceu o Peñarol, tomando Libertadores. E também nunca marcou um gol contra o Peñarol na Libertadores, né? Foram 5 jogos somando Libertadores. E até agora não conseguiu fazer um gol no Peñarol. Incrível, né? Mas agora vamos esperar o que o Tite vai armar para quinta-feira. Porque quinta-feira, dependendo de como for a eliminação do Flamengo, caso isso aconteça, o Tite pode cair definitivamente no Flamengo. Eu creio que isso não vai acontecer. Ele cair mesmo sendo eliminado, porque vai ter a Copa do Brasil. Porém, mas se levar um 4-0 lá, aí a história muda total de sentido. Mas é isso aí, deixe seu like e tamo junto aí.